Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim, grudava nos meus dedos como tinha grudado nos cabelos louros dela, na testa alta, nas sobrancelhas arqueadas e nos cílios negros, nas pálpebras, na face, no pescoço, nos braços, na blusa branca rasgada e nos botões que não tinham sido arrancados, no sutiã cortado ao meio, no seio direito, na ponta do bico do seio direito. São com essas palavras pungentes que um homem descreve a primeira vez que viu um cadáver, ainda na infância, aqui no livro Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Ednei Silvestre, sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Publicado em 2009, Se Eu Fechar os Olhos Agora foi o primeiro romance do jornalista e escritor Ednei Silvestre, um rosto conhecido na televisão pelas suas reportagens em programas como o Globo Repórter e o Globo News Literatura. Em 2010, foi vencedor na categoria Melhor Romance do Prêmio Jabuti, a mais respeitada premiação literária do nosso país. Na obra, ambientada no ano de 1961, em uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, acompanhamos a história dos meninos Paulo e Eduardo, que numa tarde encontram o corpo de uma bela mulher da região que foi brutalmente assassinada. A princípio, os dois são tratados como suspeitos, até que o marido da vítima, um respeitado dentista da cidade, assume a autoria do crime. Obcecados pelo caso, eles não acreditam que um homem tão frágil quanto o dentista possa ser realmente o assassino, e por isso iniciam uma investigação por conta própria, contando apenas com a ajuda de Ubiratã, um morador de um asilo local que parece ser a única pessoa a dar algum crédito às desconfianças de Paulo e Eduardo. No entanto, conforme essa investigação amadora avança, uma perigosa rede de mentiras, perversões e violência começa a se revelar por trás da aparente vida pacata da elite conservadora da cidade. Se Eu Fechar os Olhos Agora é o tipo de livro agregador, que oferece ao leitor uma obra de entretenimento fundamentalmente alicerçada em críticas sociais, levantando ao longo de sua narrativa temas contundentes como racismo, violência contra a mulher, prostituição e corrupção, temas já comuns no Brasil dos anos 60 e que, infelizmente, permanecem atuais até os dias de hoje. Apresentando uma narrativa em que predomina a voz em terceira pessoa com alguns trechos em primeira, a envolvente prosa de Ednei Silvestre possui uma linguagem que une sofisticação e simplicidade em um texto de fácil fluidez e compreensão. Além disso, ele cria aqui uma ambientação verossímil ao cercar essa narrativa de referências culturais e históricas que contextualizam para o leitor o comportamento e as questões contemporâneas à sociedade fluminense dos anos 60, resultado de uma notável pesquisa histórica que resgata expressões, filmes, canções, assuntos políticos e até manchetes jornalísticas daquele período. Por ter como protagonistas dois pré-adolescentes de 12 anos, Se Eu Fechar os Olhos Agora foi um livro que evocou em mim lembranças de outras histórias como A Turma da Rua 15 e Escaravelho do Diabo, clássicos da série Vagalume que povoaram a minha formação literária e que têm em comum com a obra de Ednei Silvestre o protagonismo juvenil em investigações criminais, com a diferença, claro, de que essa história aqui está longe de ser adequada para o público infanto-juvenil. Além dos meninos, outro personagem que se destaca nessa história é o Ubiratã, um idoso comunista que foi preso político durante a ditadura Vargas e que assume aqui a função de resolver questões na investigação em que não seria plausível a condução e elucidação por dois adolescentes sem qualquer orientação adulta. Mas, ainda que o foco principal desse livro seja a investigação do assassinato de Anitta, essa é essencialmente uma história sobre amizade e amadurecimento, pois ao longo da narrativa testemunhamos a perda da inocência desses dois jovens, ao serem expostos à subversiva e sórdida realidade da vida adulta enquanto desvendam o mistério, e acabam pagando um preço alto por isso. Essa é uma obra densa e pesada,
que provoca e instiga o leitor diante das situações de descaso e injustiça que são praticadas e reveladas nessa história, que chega a uma conclusão que, além de não ser exatamente previsível, desperta indignação, justamente porque aqui a ficção imita a realidade com uma assustadora perfeição. Em 2018, Se Eu Fechar os Olhos Agora foi adaptada para o formato de minissérie pela Rede Globo de televisão, sendo originalmente disponibilizada pela plataforma Now da NET e somente em 2019 exibida na TV aberta. Mas, apesar de resgatar o enredo e personagens vistas no livro, a minissérie se distancia em diversos aspectos do texto original, desenvolvendo linhas narrativas próprias com acréscimos de crimes e personagens. Entretanto, é inegável que a releitura televisiva sustentou com fidelidade a essência envolvente e crítica que encontramos nas páginas desse livro. Se Eu Fechar os Olhos Agora é publicado pela editora Record e em 2019 ganhou uma nova edição com capa e projeto gráfico renovados, fazendo referência à adaptação realizada pela Rede Globo de televisão. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir este livro através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que isso gere qualquer custo adicional e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.